curso RDC 665 2022, Introdução. Lembrando que o RDC 665 trata de boas práticas de fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro. Nós vamos estar trabalhando nessas três partes, três aulas, sobre o conteúdo, especificamente uma relação, né, entre a ISO 13485, que é o sistema da qualidade, e a 14971, que é a gestão de riscos. Aqueles profissionais que trabalham na engenharia clínica, engenharia biomédica ou tecnólogos em sistemas biomédicos, né, técnicos em sistemas biomédicos, estão constantemente relacionados a este item legal, normativo, né, determinado pela Anvisa. Nós vamos esclarecer alguns pontos importantes aqui para que você possa ir se acostumando, né, com a legislação, os regulamentos que tratam dessa área tão importante que é a engenharia biomédica e engenharia clínica. Nós dividimos as nossas aulas, né, em três partes. A primeira parte é a introdução, onde a gente fala e faz uma introdução sobre a RDC 665 2022. Falamos da sua relação com a ISO 13485 e 14971. Na segunda parte falamos especificamente de gestão de riscos, né, que está na ISO 14971, utilizando três ferramentas para que você possa entender como é feita a identificação, avaliação e controle de riscos. Aqui nós sugerimos, né, uma APR-EDM, que é uma análise preliminar de riscos de dispositivos médicos, utilizando um diagrama de Chicago para identificar as causas e desenvolvendo uma matriz de riscos que é utilizada para fazer a análise de riscos dentro da ferramenta. Na terceira parte, nós vamos estar falando do sistema de gestão da qualidade, o sistema da qualidade, basicamente comentando aí sobre a pirâmide documental, os requisitos legais e outros que são importantes dentro da estrutura e os indicadores de processo como acompanhamento. Muito bem, nessa primeira parte, é importante que você entenda, por exemplo, como é dividida a RDC para que a gente possa fazer uma relação com sistemas de gestão da qualidade, por exemplo, que é o ISO 13485 de 2016, ligado a dispositivos médicos, e basicamente a relação que ele tem, né, dentro do RDC 665. Então, basicamente, o RDC está dividido em 10 capítulos. O primeiro fala de disposições iniciais, o segundo fala de requisitos gerais do sistema da qualidade, o capítulo 3, os documentos e registros da qualidade, o capítulo 4, controle de projeto e registro mestre de produto, capítulo 5, controles de processo e produção, capítulo 6, manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade, capítulo 7, ações corretivas e preventivas, capítulo 8, instalação e assistência técnica, capítulo 9, técnicas e estatísticas, capítulo 10, disposições finais. Para quem já conhece sistemas de gestão, fica mais fácil, né, ao ver cada capítulo, a relação que ele vai ter com a RDC 665. Mas nós fizemos aqui uma breve, né, relação entre o RDC 665 2022 e a ISO 13485. Pensamos aqui alguns capítulos e a sua relação direta. Então, quem entende já de sistema de gestão da qualidade, fica mais fácil verificar esses conteúdos. Capítulo 2, por exemplo, requisitos gerais do sistema da qualidade, está diretamente relacionado com a seção 4, né? Sistema de gestão da qualidade da 13485. Capítulo 2, artigo 12, responsabilidade da direção, está lá na cláusula 5.1, responsabilidade e comprometimento da norma. Capítulo 3, dos artigos 28 ao 37, que fala de controle de documentos e registros, tem lá duas cláusulas, 424, controle de documentos, 425, controle de registros. No capítulo 2, seção 4, do artigo 18 ao 20, fala de gerenciamento de riscos. E a cláusula 7.1, né, lá no 7.1.2, está falando dos riscos do produto. Capítulo 4, do artigo 44 ao 61, projeto de desenvolvimento, nós temos os 7.3, né, ligado exatamente, seção 7.3, ligado exatamente às cláusulas 7.3.1 a 7.3.10, falando de projeto e desenvolvimento. Capítulo 2, seção 5, né, artigo 21 a 27, aquisição de produtos e serviços, nós temos lá a cláusula 7.4, compras. Capítulo 4, artigo 64 a 106, processo de produção, lá nós temos a cláusula 7.5, né, do 7.5.1, controle de produção e serviço. Capítulo 6, rastreabilidade, cláusula 7.5.9, rastreabilidade.
Capítulo 5, seção 4, artigo 93, 94, 97, 98, 100 e 102, falando de monitoramento e medição. A cláusula 7682 fala de monitoramento e medição. Capítulo 2, seção 2, artigo 9, falando de desempenho de processo. Cláusula 825, monitoramento e desempenho de processo. Capítulo 7, ações corretivas e preventivas. Cláusulas 852 e 853 da norma falando de ação corretiva e preventiva. E, por fim, capítulo 7, seção 3, auditoria da qualidade, na cláusula da 13485, 824, falando de auditoria interna. Então, essa relação, para quem conhece sistema de gestão, já ajuda bastante, né? Você analisar a norma e comparar com o seu sistema de gestão ou fazer uma relação direta entre esses dois itens para que você possa implantar o sistema ou readaptar o sistema que você já tem. Bom, quando a gente fala RDC, né, no documento, a gente está se referindo ao termo resolução da diretoria colegiada. Então, a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela emite seus documentos, né, que tem vigência no nível nacional, né, que é uma agência federal do governo. Então, ela denomina os seus documentos legais como RDC, que significa Resolução da Diretoria Colegiada. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a sigla. E, dentre as suas atribuições, uma delas é assegurar que os fabricantes, né, distribuidores e serviços relacionados a dispositivos médicos sigam o RDC 665/2022. Então, o RDC 665, ele fala exatamente das boas práticas de fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro. Lembrando que os produtos médicos são dispositivos utilizados para o diagnóstico, o monitoramento e o tratamento de pessoas. Muitas vezes, muitos deles são invasivos, né? Agora, os produtos, nós temos produtos para diagnóstico de uso in vitro, que basicamente são aqueles utilizados para fazer análise, né, de fluidos como sangue, urina ou exame de tecidos. Então, eles são feitos, uma vez coletado o material, eles são utilizados para fazer esse diagnóstico. Muito bem, dentro do RDC 665/2022, tem duas palavras logo nos artigos iniciais que dizem assim, olha, toda organização deve fabricar produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro, garantindo a sua eficácia e a sua segurança. Então, eles devem ser entregues, né, e garantir que sejam eficazes e seguros. Quando a gente usa a palavra eficaz, que vem de eficácia, né, que determina a eficácia, que está relacionada às metas que os produtos devem atender, então a eficácia, quem cuida dessa parte é exatamente a ISO 13485, né, e os seus requisitos, que é o sistema da qualidade. Então, existem várias informações dentro da estruturação do sistema de gestão da qualidade para assegurar que os produtos e produtos médicos e produtos para diagnóstico, eles atendam, né, a requisitos desta norma 13485 e os regulamentares aplicáveis. Quando a gente fala seguro, a gente está direcionando lá para a ISO 14971/2019, porque o gerenciamento de riscos é que faz o controle dos riscos, né, de um produto para assegurar que ele esteja seguro, ou seja, atendendo requisitos que assegurem, né, esse produto. É claro que quando a gente fala de gerenciamento de risco, nós temos o controle de riscos, mas nós também temos o risco residual. E aí a norma, ela determina, né, qual é o nível de aceitabilidade que a empresa deve determinar através de políticas, etc. Muito bem, então quando a gente fala de eficácia, a gente pensa lá em ISO 13485/2016, e quando a gente fala em seguro, a gente pensa na ISO 14971. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, quando a gente fala de eficaz, nós estamos lá no capítulo 2, Sistema da Qualidade. Então, o capítulo 2 fala de Sistema da Qualidade, ou seja, uma estrutura documental necessária para assegurar o cumprimento dos requisitos e logo fazer com que esse processo seja eficaz. E quando a gente fala de seguro, o capítulo 2, o mesmo capítulo 2, temos a seção 4. Então, é uma subdivisão, né, do capítulo 2, a seção 4, que diz lá Sistema de Gerenciamento de Riscos. Então, gerenciamento de riscos está dentro do capítulo 2. Então, um falando de eficácia, outro falando de segurança. Bom, quando a gente fala capítulo 2, seção 4,
Então, o gerenciamento de risco, vamos entender gestão, é todo o controle que você estabelece, né, para controlar os riscos. Então, o sistema de gestão, uma gestão é aquele que determina os recursos, né, para controlar os riscos e atender o resultado pretendido. Uma questão interessante é que a norma, a 14.9, o capítulo 2, né, da 665, ela diz que esse gerenciamento de riscos deve ser aplicado ao ciclo de vida do produto. Então, nós temos o ciclo de vida como um período, né, que começa na concepção do produto, passa pela sua produção, construção, passa pela sua manutenção, operação, manutenção e depois seu descomissionamento, a sua descontinuação. Então, o gerenciamento de risco desse produto, né, ele deve ser feito durante toda esse ciclo determinado para o produto. E isso aqui está estabelecido, né, na lei, que é o capítulo 2. Então, quando a gente fala RDC-MS, que é uma lei federal, que é a Anvisa, né, a parte interessada que redigiu, né, promulgou e cobra todas as organizações que estão relacionadas aí com a produção, a fabricação de produtos para a saúde. O gerenciamento de risco, ele está dividido, né, na norma. Ele diz assim, no inciso 1º fala assim, é necessário identificar os perigos associados ao produto. Inciso 2, estimar e avaliar os riscos envolvidos. Inciso 3, controlar os riscos do produto, ou seja, controlar os riscos que foram estimados e avaliados. E avaliar a efetividade dos controles. Então, foram estabelecidos controles aqui no inciso 3, agora tem que avaliar a efetividade desses controles para verificar se o risco residual é aceitável. Muito bem. Ainda dentro da seção 4, ele diz assim que deve ser feita uma análise, uma avaliação, controle e monitoramento do risco de forma contínua. Então, esse símbolo aqui, 1, 2, 3, 4, nessa numeração, está dizendo, olha, essas etapas aqui, elas devem ser feitas de modo contínuo, né, para o produto médico, né, respeitando aí cada etapa do ciclo de vida. Para que seja feito o gerenciamento de riscos, é obrigatório, né, que até está sendo determinado aqui na seção 4, que haja uma política que determine os critérios de aceitabilidade de riscos. Então, cada organização deve escrever uma política dizendo quais são os critérios que ela utiliza para fazer a aceitabilidade de riscos. Na aula 2, quando nós estamos falando do uso lá de ferramentas, análise de riscos, né, de um determinado dispositivo médico, nós mostramos lá como é que você verificou o risco residual e se você vai determinar a aceitabilidade ou não desses riscos. Então, cada organização deve escrever a sua política de critérios de aceitabilidade de riscos. Ainda dentro do gerenciamento de riscos, citado lá na seção 4, ele fala que deve ser feita uma revisão das atividades para verificar sua adequação e eficácia, né, com relação aos requisitos estabelecidos, com relação ao gerenciamento de riscos. Quando a gente fala agora de sistema da qualidade, lá no capítulo 2, relacionado ao termo eficaz, esse capítulo 2 ele trata dos requisitos gerais do sistema da qualidade. Então, o sistema da qualidade é uma estrutura documental, né? Nós temos documentos de gestão, documentos para requisitos legais, que faz parte da determinação do método para verificar os requisitos relacionados à gestão, aos requisitos legais, para que o processo possa atender, né, os requisitos legais. Então, essa estrutura que se pede, né, os requisitos gerais do sistema de gestão da qualidade, ele basicamente vai estruturar, né, o que a gente chama de pirâmide documental, necessária para permear dentro de todos os níveis da organização para que haja o entendimento e o cumprimento dos requisitos aplicáveis. Então, nós temos a política, que é definida e é escrita, né, pela gestão de topo, e ela também deve estar lá descrita no manual, né? O manual é um outro documento que estabelece todo o conteúdo do sistema de gestão.
Nós temos também os procedimentos de gestão, que são aqueles elaborados para poder atender os requisitos do requisito legal, que no caso é o RDC 665 ou a 13485, são aqueles documentos solicitados, né? Então a gente sempre vai ver um termo assim: a organização deve elaborar um procedimento para auditoria, por exemplo, para verificar o desempenho. Então esses procedimentos nós chamamos procedimentos de gestão. E nós temos o procedimento ou procedimentos operacionais. Os procedimentos operacionais são aqueles elaborados para controlar, né, as causas de não conformidade no processo. Então você tem lá um processo, tem lá recebimento, construção, fabricação. Então esses procedimentos operacionais são estabelecidos para assegurar que o processo atenda os requisitos necessários para a sua fabricação. Nós temos as instruções de trabalho, que são a subdivisão, né, do processo operacional. Então são documentos feitos para esclarecer ou detalhar ações necessárias. E por fim nós temos os registros, que são os formulários, né, que são preenchidos aí em cada etapa. Os registros são evidências que demonstram como o processo está atendendo os requisitos. E através deles podemos verificar a eficácia, né, do atendimento aos requisitos. Muito bem. Os requisitos gerais do sistema de gestão, eles basicamente devem determinar que os produtos, né, médicos e de uso in vitro são seguros, eficazes, adequados ao uso pretendido. Porque cada dispositivo médico aí elaborado, ele deve atender a um requisito, né, a um uso pretendido. Então, os requisitos gerais do sistema de gestão da qualidade, eles visam assegurar, né, que haja produtos seguros, eficazes e adequados ao uso pretendido. Muito bem, na seção 2 ainda do capítulo 2, ele trata lá de responsabilidade gerencial. Então, é a responsabilidade da gestão de topo, né? Aquele que mesmo que escreve lá a política da qualidade. Então, a responsabilidade da gestão de topo é escrever essa política da qualidade e, na organização, definir as responsabilidades, né? Organizar e definir as responsabilidades de cada integrante dos processos, para que eles estejam conscientes do que cada um deve fazer com relação aos requisitos aplicáveis às etapas do processo pertinentes a cada nível gerencial, a cada nível da organização. Também trata de revisão geral. Então a revisão geral é feita a revisão gerencial, ela é feita pela gestão baseada em informações que são retiradas das auditorias, do pós-comércio, ou seja, com as informações, né, dos consumidores sobre o produto, o desempenho do processo, como é que ele está, o cumprimento dos requisitos relacionados à produção, a conformidade do produto, se o produto lá no controle de qualidade está atendendo, né, os requisitos de qualidade para manter a conformidade para os requisitos aplicáveis. Então, a revisão gerencial se baseia nessas informações. Ela também se baseia em ações corretivas e preventivas que estão sendo tomadas, né, para a melhoria do processo. Também leva em conta, né, na sua revisão, as mudanças que interferem no processo, tanto legais quanto aquelas tecnológicas, que podem interferir no processo. Então, toda mudança que houver, tanto da parte externa quanto necessária na parte interna, é levada em conta na revisão gerencial. Os requisitos regulamentares ou requisitos legais são levados em conta no sentido de como eles podem ser aplicados e qual gap, né, o que a empresa precisa fazer para se adequar a esses requisitos, e outros que possam envolver, né, o processo produtivo. Então, é importante que dentro do sistema de gestão da qualidade, a revisão gerencial tenha o máximo possível de informações para assegurar que os produtos que estão sendo fabricados atendam aos requisitos de forma eficaz. Na seção 3, né, do capítulo 2 ainda, nós temos a questão de pessoal. Quando ele fala de pessoal, ele está preocupado com a qualificação de cada um dos membros da empresa de acordo com as suas atribuições e responsabilidades dentro dos processos.
Dessa forma, ela consegue assegurar um grau de eficácia de atendimento e entendimento dos requisitos, né, aplicáveis a cada etapa e a cada nível, né, do processo. Bom, eu espero que nessa primeira visão, nesse primeiro esclarecimento, a gente tenha colocado alguns pontos importantes aí que vão influenciar a sua formação dessa área, tá ok? Então, continuamos na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. Até lá!